Bom, eu vou me apresentar rapidamente, né? Meu nome é Emílio Minoru Takashi, eu me graduei em Engenharia Civil pela Escola Politécnica da USP há 30 anos atrás, né? É, eu desenvolvi agora um mestrado no Instituto Tecnológico da Aeronáutica, no ITA, sobre concretos autocicatrizantes. Então, o meu tema é bem interessante nesse sentido, porque a gente fala de concreto autocicatrizante como sendo concreto Wolverine, né? Ele tem uma capacidade de formular um concreto que ele colmata as próprias fissuras. Então, é uma tecnologia que eu diria relativamente nova, uma tecnologia que se criou a partir de 2005, né? E hoje eu voltei de novo para o ITAS para fazer meu doutorado, agora sobre concretos autocicatrizantes antimicrobianos. Então você começa a trabalhar com biólogos, né? Então cada vez mais as pesquisas são multidisciplinares. Então é bastante interessante que você começa a ter interfaces com outros campos do conhecimento, e é isso que eu acho que é cada vez mais fascinante na pesquisa, né? E isso que também tem trazido a evolução muito grande, né, nessa questão do concreto, e eu acho que isso a gente pode trazer para as pontes também, porque a gente pode utilizar um concreto autocicatrizante, né, exatamente para superestrutura, para mesoestrutura, né, para as fundações, né, das, da, das pontes. Então, é um tema que eu gostaria de falar hoje também, né? Hoje eu sou diretor técnico de uma empresa chamada Peletron Internacional, que tem uma tecnologia sobre cristalização de concreto, né? Uh, e eu trabalhei muito tempo também na área de produtos químicos para construção, né? Então, desde 96 a 2018, eu fui gerente técnico da MC Bolshevik, que é uma indústria química alemã de produtos químicos para construção. Uma coisa também que eu gostaria bastante de falar é que, assim, hoje eu participo de um comitê técnico chamado CT501, né, que é um comitê técnico em conjunto do IBRACON, que é o Instituto Brasileiro do Concreto, e o IBE, que é o Instituto Brasileiro de Impermeabilização. Então, a ideia desse comitê técnico 501 é falar sobre estanquidade de concreto, né? Então, isso inclui desde reservatórios, túneis, e um dos pontos que a gente está falando dentro do CT501 é sobre impermeabilizações de pontes. Então, um dos pontos que a Emílio, gente... só um parêntese, Emílio. Então, hoje não existe nenhuma norma hoje para impermeabilização de estruturas no Brasil. Infelizmente, não. Infelizmente, não existe nenhuma norma de impermeabilização como a gente tem, por exemplo, as normas americanas, as normas britânicas, né? A gente tem normas canadenses, chinesas também, sobre impermeabilização de pontes, né? Uma coisa que eu acho que é bastante importante e é muito confundido, eu acho, no sentido de que é confundido a questão da impermeabilidade e a questão da estanqueidade. Você, por exemplo, se você imaginar que a ponte, né, é feita de concreto, a ponte é feita de concreto, né? E Certo. você tem um pavimento asfáltico sobre a ponte, né? O pessoal acha que os dois materiais são impermeáveis, né? Tem concreto impermeável, um pavimento asfáltico impermeável. Mas isso não se configura numa impermeabilização e muito menos numa estanqueidade, né? Porque a estanqueidade precisa ser duradoura também. Então, são alguns pontos que a gente está começando a desmistificar, e a norma, ela começa eu diria assim, esclarecer que o pavimento asfáltico, apesar do material ser impermeável, porque o asfalto ele repele a água, né, ele não é feito para ser impermeável, né, devido às questões, não é feito para ser como um impermeabilizante, porque você precisa que o pavimento ele resista às solicitações mecânicas da abrasão da passagem do tráfego, né? Mas ele precisa também que ele seja elástico também, né? Acho que são coisas que você não consegue juntar a mesma coisa no pavimento asfáltico. Então, as normas americanas e as normas canadenses, elas deixam bem claras que são coisas diferentes. Você tem uma membrana, né, sobre o tabuleiro, e depois, sobre essa membrana de impermeabilização, você coloca o pavimento asfáltico, por exemplo, né?
Eu vou fazer uma pergunta aqui, Emílio, que eu acho que é uma pergunta de muita gente. É o seguinte, a gente precisa impermeabilizar pontes se a gente não precisa garantir uma estanqueidade, por que a gente precisa impermeabilizar a ponte? Tá? Qual é o objetivo de a gente impermeabilizar a ponte? É durabilidade, é estanqueidade? Uma coisa importante dizer é o seguinte, toda essa questão da ponte, ela está baseada num estudo feito por uma entidade norte-americana, né, de 200 mil tabuleiros, e, e se verificou que você, olhando por baixo do tabuleiro, você vai ver que ele tem fissuras, ele tem marcas de infiltração, né? Então você Isso. começa a ver que a água passa pelo pavimento, passa pelo concreto, atinge Atravessa, né? fissuras, né? E você começa a mostrar que é necessário você fazer manutenção dessas infiltrações. E aí você começa a fazer as contas, né? A conta que essa entidade fez em 2015 é que eles vão gastar algo em torno de 2 bilhões de dólares, né, na questão de manutenção. Então, já começa a mostrar que vale a pena impermeabilizar antes, né, como um parâmetro de projeto, né? Tá, é uma questão então de durabilidade, né? Você garantir a durabilidade da ponte, principalmente aqui no Brasil ou até afora também, que a gente tem uma política de manutenção bem complicada, bem difícil, né? E logo em pouco, às vezes tem pontes, viadutos que em poucos meses você começa a ver problemas de consequência da não impermeabilização, entre outros problemas também que a gente tem em pontes, não é isso? É, deixa eu... Só um instantinho aqui. Eu estou tendo um probleminha só de eu escutar um pouquinho você. Tá o problema? Deixa eu ver se eu tirando o fone aqui. Melhor agora? Você consegue me ouvir melhor agora? Como é que eu faço para colocar no Viva Voz? Porque ele parou aqui de... Você pode tirar o fone de repente, ou tirar o Bluetooth, algo assim. Mas aqui eu estou ouvindo bem. Eu estou ouvindo normal aqui. Você está me ouvindo bem? Não, eu estou te escutando um pouco baixo. Eu não sei o que está ocorrendo aqui. Deixa eu tentar novamente botar o fone. Me ouve melhor? Ou não? Vocês estão me escutando bem, Daniel? Eu estou escutando bem. Eu estou escutando Tá. bem. Tá, eu estou escutando bem. É porque às vezes tem alguma ligação, se alguém faz alguma ligação para você no minuto, no instante, pode ser que ele fique baixo. Agora não, agora estou escutando, desculpa. Ah, então tá. Então eu vou repetir a pergunta. A gente precisa, muitas pontes e viadutos, a gente tem visto que em poucas semanas, meses, eles começam a apresentar deterioração pela falta de proteção, né? Por exemplo, a impermeabilização. E como aqui no Brasil a gente não tem uma política muito boa de manutenção, então o que você está apresentando aí é uma solução para a durabilidade de nossas pontes, não é isso? Exato, a palavra-chave que você falou é durabilidade, eu acho que esse é o ponto, né? Uma coisa que é importante para que a gente tenha uma norma é exatamente como se fala de impermeabilização, a ABNT ela joga essa responsabilidade para o CB22. Né? O CB22 hoje a superintendente é a Maria Amélia e ela tem buscado essa questão da durabilidade nas estruturas de concreto através da impermeabilização. Então, um dos pontos importantes, isso a gente já está sendo convocado dentro do CB22, né, para falar sobre a durabilidade das estruturas das pontes usando a impermeabilização. Né? Por isso que a gente linka as duas coisas, né? Porque uma das coisas que você começa a descobrir é que você vai ter cada vez mais colapsos de
de viadutos, de pontes, né? E sempre a resposta é, não tinha impermeabilização. Né? E aí, no fundo, você começa a perguntar por que você não gastou 3%, né, do valor da sua obra em impermeabilização para que você tivesse uma ponte mais perene, né? Essa é a pergunta que Isso. faz, né? Eu acho que eu percebo assim, em linhas gerais, que a maioria das pessoas pensam numa estrutura como algo que não pode romper apenas. Tá? Se ela não rompeu, ela foi bem feita. E não é bem assim. A durabilidade não deixa de ser uma ruptura, mas que vai ocorrendo aos poucos, diariamente, até que um tempo depois ela se apresente ali realmente numa ruptura, né? Num problema mais grave para a ponte. Tá? Teve o Isaac, ele fez uma pergunta aqui há algum tempo atrás, como é aplicada essa impermeabilização, Emílio? Se você puder também dizer como é que isso aplica, é uma pintura, é no concreto, qual é a mais indicada para a ponte, embaixo, é em cima do asfalto, como é que é feito isso? Tá. Você tem, assim, aí eu vou, na verdade, eu vou pegar as normas. Acho que é importante a gente se basear nas próprias normas internacionais, né? As normas, você sempre vai ter uma impermeabilização, alguma que você já conheça, né? Mas assim, ele tem algumas características importantes. Elas devem ser sistemas aderidos, né? Você pode utilizar mantas asfálticas, você pode utilizar membranas aplicadas de poliuretano, poliureia, né? Mas você precisa de uma camada isolante quando você for aplicar o pavimento asfáltico quente sobre essas mantas. Né? Então, você tem normalmente ou uma camada de asfalto aplicada a frio de 3 centímetros e depois você vem o pavimento por cima. Né? Isso é quando você tem as aplicações de impermeabilização no tabuleiro da superestrutura. Né? Não, a impermeabilização que a gente tem imaginado não é só na superestrutura, mas também na mesoestrutura e também na infraestrutura também, principalmente nas fundações. E aí você começa a trabalhar no concreto como um todo também. Aí entra as cristalizações, por exemplo, né? Desculpa te interromper, inclusive nos trechos que você não tem contato com água, por exemplo, a viga precisa ser impermeabilizada? Precisa ser protegida? Tá. A viga ele precisa ser protegida no sentido, por exemplo, se você tem uma ponte que passa no meio do mar, por exemplo. Né? Então, você teria o spray, né, marítimo, e aí você teria uma agressividade. Então, vai depender muito do tipo de agressividade que você tem. Mas eu diria que é recomendável que você tenha pelo menos uma pintura, né, na estrutura para que você não tenha o concreto tão exposto. Acho que esse é um dos parâmetros que aparece também nas normas, ou você utilizar algum sistema que feche os poros do concreto, por exemplo. Entendi. Tá, eu não sei se você chegou a completar aí sobre a explicação que você estava dando, como seria aplicada a impermeabilização na ponte, mas você estava dizendo que a manta asfáltica não pode estar em contato, né, com o calor ali do asfalto em si. E qual seria a outra forma de aplicação? Você tem, assim, são alguns parâmetros que são importantes, né? A inclinação mínima é 2%, né? Eu acho que, então, você tem a superfície, o substrato concreto, ele precisa ter uma inclinação mínima, um caimento de 2% para o sistema de captação. Né? Em cima disso, vem a aplicação assim, sempre aderida. Né? Então, você precisa... existe, sim, a manta asfáltica, existe a aplicação de membranas aplicadas por sprays, né? Tanto poliuretano quanto poliureia, ou epóxi. Existem epóxis também que você pode fazer, dependendo com a espessura mínima, e também ele necessita de ter a flexibilidade suficiente para atender ao alongamento, à dilatação da própria estrutura. Né?
nos casos de aplicação de asfáltico, o pessoal coloca mais uma camada de 3 centímetros de asfalto aplicado a frio, né? E depois sobre isso, mais o pavimento asfáltico. No caso de membranas, se aplica um agregado especial, como se fosse uma areia ou até algum agregado de vidro, para que cubra o polímero, seja ela poliureia ou poliuretano, e sobre isso é aplicado ao sistema asfáltico também, né? Entendi. Eu tenho uma pergunta para você, Emílio, que é o seguinte. Eu não sei se a impermeabilização entra aí, mas as pontes elas têm as juntas, né? Como você falou aí, elas têm um comprimento grande, elas vão alongar, vão encurtar, então elas precisam ter juntas. E a gente sabe, eu falo aí bastante no meu canal, inclusive, dou algumas soluções para eliminação das juntas, mas algumas pontes, até pelo comprimento grande, a gente precisa prever ainda algumas juntas. E muitas vezes essas juntas é por ali que, por falta de manutenção, às vezes problema de projeto, às vezes executivo, a gente acaba tendo infiltração por aquelas juntas. Você teria alguma outra solução de impermeabilização? Ou se as soluções de impermeabilização que a gente tem, se a gente tiver um problema de junta, então eu imagino que ela também não vai contribuir para isso, obviamente. Sim. Eu diria o seguinte, né? Infelizmente a gente não consegue fazer, né, aquela ponte integral que você falou, né, no seu próprio blog, né? Que são pontes que são totalmente monolíticas, no caso, né? E aí você não precisa da junta de dilatação. Mas, no caso, quando você tem a junta de dilatação, é importante que você tenha um dimensionamento, né, dessas juntas. Você tem os sistemas que são os termoelásticos, você tem os sistemas que são à base de perfis estrudados, tipo Gini, né? Mas, assim, são sistemas que ainda assim... A dilatação são alguns centímetros, né? Às vezes você tem, se você for pegar sistemas da Ponte Rio-Niterói, que você tem quase 13 quilômetros de ponte, né? Você vai ter aí já sistemas totalmente especiais, eu diria assim, como se fosse quase uma garra de jacaré, que ele tem um sistema, né, que faz esse trabalho todo, né? Para grandes movimentações, né? Para grandes dilatações. Tem aquele produto também, o Nafutect. Você foi da MC, né? Então deve conhecer bem aquele. É o termoelástico que eu falei agora, né? Pois é, ele é bem interessante, né? Para isso aí também. Mas enfim, a infiltração por junta vai continuar acontecendo se a gente tiver um problema em junta, mesmo que a infiltração tenha sido bem feita, não é isso? Isso. Então, o que na verdade eu acho que ainda falta nessa conjunção é uma palavra que eu aprendi nesse meu mestrado, né? Que você precisa entender que você precisa respeitar a multidisciplinaridade, né? No caso, é uma conjunção de que, às vezes, o olhar de um estrutureiro é diferente de um olhar do pessoal de impermeabilização. Então, sem o dúvida. CB18, né, de concreto, ele tem uma visão diferente do que a gente tem, por exemplo, do CB22, por exemplo, que é a parte da impermeabilização. E aí, no caso, eu diria que, de certa forma, também, nós, como impermeabilizadores, né, a gente tem pouco conhecimento das necessidades de vocês como estrutureiros. Então, uma coisa que eu acho que faz bastante sentido é quando o professor Júlio Timerman, né, que ele é da Enget, né, dono da Enget, e ele é especialista em pontes, né? E todas as vezes que você tem... foi um pedido do próprio Júlio Timerman, né, dentro desse comitê técnico CT501, porque ele é o presidente ele foi na época ele era presidente do Ibracon, e falou assim: eu queria soluções de impermeabilização, né, na parte dos tirantes, na parte dos aparelhos de apoio, né, são coisas que eu preciso saber quais são os materiais, qual que é a evolução que vocês estão tendo nessa área, né? Eu acho que
a soma de conhecimentos é uma coisa bastante importante, né? Sem dúvida. E eu assim, Emílio, eu nos meus projetos, eu tenho sempre me preocupado atualmente bastante com durabilidade, porque não só ponte, né? Qualquer tipo de obra atualmente, a grande parte a gente vê que o problema é durabilidade. O problema é durabilidade. O pessoal está esquecendo de durabilidade, está esquecendo de permeabilização, de proteção. É aquilo que eu disse, né? O pessoal, se a estrutura está em pé, ela está funcionando, mas não é bem, não é bem assim, né, Emílio? Não é bem assim, Não, né? não é bem assim, né? Vocês têm em Salvador aí, vocês vão ter agora a ponte de Itaparica a Salvador, né? Que são Isso, exatamente. 12,3 quilômetros, vai ser a segunda É, maior ponte, se não do Brasil, vai ser da América Latina, né? isso, exatamente. É quase o comprimento aí da Rio-Niterói, né? Só que Exato. aqui, a princípio, o estudo foi ser uma ponte estaiada por causa da passagem de embarcação, tá? Mas, sem dúvida, vai se precisar ter os mesmos cuidados. E aqui é uma região, detalhe, viu, Emílio? Aqui, Uhum, essa região aqui é uma das piores do Nordeste a uhum. nível desse spray, né? Dessas gotículas, dessa maresia que vem aqui as construções. Você conhece aqui Salvador, você sabe que na orla aqui as construções Conheço. sofrem, Sofrem, sofrem. entendeu? Mas enfim, agora então a gente está perto aí de ter uma norma falando de impermeabilização, porque eu acho interessante isso, porque eu queria até perguntar para você se vai constar nela alguma coisa relacionada lá com a 6118, porque a gente sempre discute o seguinte, a gente pode reduzir cobrimentos de estrutura utilizando impermeabilização? Essa é uma pergunta aí bem importante e eu queria saber também o que é que você diz a respeito disso, se tem algum estudo nesse sentido e até se na própria norma vai ter algum comentário a respeito. Eu diria que assim, tudo que a gente coloca na norma, ele precisa de dados de alguma pesquisa, né? Eu acho que esse é um ponto bastante importante. E o que eu posso trazer para você é que existe uma pesquisa feita na Politécnica de Milão, né? Chama Polimi, né? E eles estão estudando um concreto de ultra alta durabilidade. Tá? Então, esse é o parâmetro que a gente tem de passar de um concreto normal, convencional, para um concreto de ultra alta durabilidade. Né? Então, para vocês entenderem um pouquinho melhor, esse concreto de ultra alta durabilidade, ele é assim, uma evolução do concreto autocicatrizante. Né? Então, você tem o concreto convencional, concreto autocicatrizante, e você tem o concreto de ultra alta durabilidade. Por quê? Porque a base do concreto de ultra alta durabilidade é um concreto autocicatrizante que tenha fibra, tenha cura interna, tenha uma série de químicos aí que ele possa fazer uma coisa bastante interessante, que é ter, assim, o concreto autocicatrizante, a formulação é que se fissurar, ele autocicatriza. Né? No concreto de ultra alta durabilidade, ele não chega nem a fissurar, porque na hora que pensou em fissurar, ele já comatou. Né? Então, o trabalho que a Polimita tem desenvolvido é exatamente de desenvolver um concreto para infraestrutura de orla marítima. Né? Então, pontes, piers, né? Esse é o foco dele. Né? Ele vai falar, e aí você pode utilizar essa tecnologia para biomassa, para energia verde, né? Usinas, torres eólicas, e uma coisa que aí o que ele chega, qual que é o ponto que eu quero chegar, né? Ele pega uma estrutura que tem uma parede de 10 centímetros de concreto convencional, estou falando de concreto de 40, 50 megapascal, né? Um concreto autocicatrizante de 6 centímetros, né? E um concreto de ultra alta durabilidade de 3 centímetros. Então você tem 10 centímetros, 6 centímetros e 3 centímetros. Né? Ele quer provar que, né, os três têm a mesma durabilidade. Né? É muito Tem bom, as muito bom. mesmas características. Porque esse é um ponto que eu acho que faz com que, por exemplo, né, hoje
esse concreto de ultra alta durabilidade, que a Penetron está fazendo parte também desse grupo, né? Hoje você tem uma passarela feita com esse concreto de ultra alta durabilidade de 6 centímetros de espessura, né? E tem 6 centímetros de espessura, tipo assim, parede e a laje. 6 centímetros de espessura. Isso. E ele vence um vão de 154 metros. Maravilha, maravilha. Emílio, eu vi uma pergunta aqui passando, um comentário, e aí eu vou fazer uma pergunta em cima. O pessoal comentou sobre manutenção. Esses sistemas de impermeabilização que a gente usa para pontes, em quanto tempo a gente precisaria da manutenção? Porque a gente está falando de durabilidade, de garantir a durabilidade, mas a própria impermeabilização também, ela precisa um dia ser reparada, ser refeita, ser dada a manutenção. Então, eu acho que a gente não pode esquecer disso, né? Quais são esses prazos que a gente pode utilizar, né, nesse tipo de estrutura? Tá. Isso já está uma parte já bastante vencida, porque no sentido que a gente já estudou bastante dentro do IB, né? Da questão da vida útil de projeto, né? Dos sistemas de implementação. Então, já existe até um guia onde você utiliza para você aplicar a vida útil de projeto para as implementações. É só você acessar o site do IB e você consegue encontrar isso, né? O que os fabricantes fornecem é uma coisa chamada vida útil de referência, né? Então, ele vai falar, não, a minha manta tem uma vida útil de referência de 20 anos. Mas dependendo do seu projeto, dependendo da sua fiscalização, dependendo do gerenciamento, você consegue, né, aumentar 50% essa vida útil. Então, você pode aumentar para 30 anos. Né? Agora, se não tiver projeto, se não tiver fiscalização, se for aplicado por qualquer jeito, né, ele cai para 30% do valor. Então, essa manta de 20 anos, que tem uma vida útil de referência de 20 anos, cai para 6 anos. Né? Então, esse é mais ou menos a questão do guia. Né? No caso de pontes, né, os sistemas de implementação para ser utilizados necessitam ter uma vida útil de projeto de 30 anos. Né? Acho que esse é o critério que deve ser utilizado para pontes. Então, todos os sistemas que têm potencial de ter uma vida útil de projeto vida útil de referência de 30 anos são os utilizados. Né? Então, pode ser manta asfáltica com dupla camada, tripla camada, né? Pode ser sistema de poliuretano com várias espessuras, poliureia, são coisas que são, de certa forma, são, entre aspas, são mais caras comparados ao convencional que a gente faz. Né? Então, ainda é importante que o pessoal consiga entender que, mesmo sendo caro, mesmo sendo um custo inicial, ele vai se tornar mais barato se você pensar em operação e manutenção. Né? Principalmente quando você começa a testar. Sem dúvida. O que a gente precisa é pensar nas estruturas a longo prazo. Né? Onde é que a gente encontra esse guia, Emílio? Você pode repetir? Foi uma pergunta. Qual é o site que a gente pode encontrar esse guia? É o site do Instituto Brasileiro de Impermeabilização. Né? É o IB. O IB. Tá, isso. Entendi. Né, você tem isso para download. É interessante que a gente está fazendo a revisão já da primeira edição, já, né? Então, a gente já está... já está sendo revisada, né? Já está sendo revisada. Agora, outra pergunta é o seguinte, você falou aí do concreto que ele nem vai fissurar, né? Esse concreto... Sim. Esse concreto que nem vai fissurar. Você acha que isso aí é a solução, então, para a nossa política de manutenção? Porque você falou aí, eu perguntei, na verdade, se a gente precisa da manutenção na própria impermeabilização, certo? Mas aí a gente pode, você não acha que a gente pode cair, de repente, na mesma política em que a gente acaba não fazendo a manutenção preventiva, só vai fazer a manutenção corretiva depois de muito tempo, que a gente já vê que a ponte está deteriorando. Então, ao meu ver, essa nova proteção, essa nova impermeabilização, que nem vai fissurar,
seria talvez a solução que a gente precise aí para ter uma ponte bastante durável. E será que a gente consegue driblar essa questão da falta de política de manutenção que existe hoje? Eu acho que esse é o caminho, né? Mas, no fundo, se fosse tão fácil, a gente não precisaria de projetistas. Porque uma das coisas que a gente fala bastante nessa questão da improvisação de pontes é que existem algumas situações, por exemplo, que são palavras-chave para pontes, né? Seria o que a gente chama de fissuras transitórias, né? O que são fissuras transitórias? Às vezes, no processo de você fazer uma ponte, né? Você faz, por exemplo, consolos sucessivos, por exemplo. Então, na hora que você tem é, você vai montando a ponte. Então, você sai a partir de um pilar e você vai montando os consolos até você chegar no outro ponto, né? Então, no primeiro momento, ele fica tracionando a parte de cima, né? Toda a parte de cima está tracionada. Na hora que a ponte encosta, né? Aí fica ao contrário, né? Você inverte as solicitações, né? Isso. E aí você vai ver que aquelas fissuras que ficaram formadas, que se formaram no começo, ou eles vão ser, não vão se fechar, mas no fundo já nasceram, já estão lá, né? E assim, quem é projetista de pontes sabe que a maior reclamação são essas fissuras transitórias, que durante o processo elas nascem, mas no final, quando a ponte já está única, né? Já não tem mais problema. Teoricamente não teria problema, mas vaza naqueles pontos, né? Então, essas fissuras transitórias são um ponto importante para a gente descobrir como é que a gente trabalha isso. A questão de retração também é uma coisa bastante importante, porque você tem uma coisa que é importante dentro da ponte, a questão uma coisa chamada fluência, né? Então, você precisa fazer com que porque no fundo, o concreto precisa se maturar, né? Para que e no final ele vai diminuir um pouquinho, né? Um pouquinho o comprimento dele por causa dessa questão de retração, questão de fluência, né? E aí esses milímetros que vão se somando vão numa ponte vira centímetros que vão virando metros aí, né? E aí você começa a ter algumas coisas que você precisa ter, mesmo em falhas, que vão ser essas fissuras de transitórias, fissuras de influência, fissuras de retração, que você vai precisar ser feitas algum detalhamento, aplicação de alguma fita hidroexpansiva, né, para que você junte esses consoles, né, e não tenham vazamentos por essas juntas, por exemplo, né? Então, eu acho que cada vez mais, quanto mais a gente da área de implementação começa a entender, né, as dificuldades, né, do processo do engenheiro, do projetista de pontes, a gente começa a descobrir uma série de soluções que a gente pode estar colocando dentro da norma, né? Então, acho que são bastante... como você disse, né? É uma equipe de engenharia, é um trabalho multidisciplinar. Só que às vezes não. Na maior parte do tempo, cada área ela tende a formar seus grupos, né? Os estruturalistas discutem entre si, o pessoal de impermeabilização também. E na verdade, esse bate-papo é bom justamente por isso, porque você acaba surgindo ideias, né? De um lado e do outro. E precisa, né? Precisa que essas informações sejam trocadas nas diversas disciplinas, tá? Sim. Porque a gente teve agora a formulação da norma de inspeção de pontes, né, em 2016, né? Isso. E já começou a se falar muita coisa interessante, que é a questão da implementação da fundações, dos concretos de fundações, né, das pontes. Isso. Eu ia te perguntar sobre isso, né? As fundações a gente precisa impermeabilizar também, né? Porque ela vai estar contato com o solo, muitas vezes justamente naquelas regiões em que você molha e seca, que pode ser até mais agressivo. Exatamente, né? Então, nesse sentido, uma coisa importante dizer é que assim, não basta só o parâmetro de resistência à compressão do concreto, né? A gente começa também a trabalhar por exemplo, o que a gente tem trabalhado bastante é a questão da cristalização dentro desse tipo de concreto, por exemplo, né? Principalmente
como assim, esses blocos de fundações de pontes, eles são enormes, são gigantescos, né? Então, se você for ver, né, o que a gente tem recomendado bastante é que se utilize um concreto com cristalizante nos primeiros 50 centímetros, né, que está em contato com o solo, né? E depois os outros 3, 4 metros do bloco você faz como se fosse um bloco normal, de concreto normal. Quer dizer, são alguns cuidados que você tem em relação ao contato de produtos agressivos que estão dentro do próprio solo ou até existem blocos que estão dentro da água, por exemplo, ou dentro do mar, por exemplo. Né? Então, você tem uma série de outros tipos de soluções que você pode trabalhar dentro do concreto ou dentro desse conceito de concreto de ultra alta durabilidade também, né? Isso, você me fez, Emílio, lembrar aqui de uma coisa que é o seguinte, muitos viadutos, eles têm, eles estão ali sobre vias e o pilar, você não consegue muitas vezes enxergar o bloco, mas você consegue enxergar o pilar saindo ali de um canteiro, tá? E é justamente uma região também bem agressiva, né? Porque quando chove, por exemplo, a água respinga e acaba atingindo essa base dos pilares. Aqui em Salvador, eu me lembro que teve um tempo atrás que precisou se fazer um reforço de aumento de cobrimento ali pelo menos no primeiro 1 metro e meio. Isso acontece com qualquer estrutura, né? Qualquer estrutura de concreto ou de aço, a gente tem visto que ali na região, na proximidade do solo, é uma área agressiva também. Então, eu acho que está aí mais um exemplo que a gente que a gente precisa impermeabilizar, né, Emílio? Emílio, eu sei que você eu tô dando eu tô dizendo só um local que precisa impermeabilizar, mas a dica que você dá aí é que a gente precisa impermeabilizar toda a estrutura, proteger toda a estrutura, né, por questão de durabilidade. Eu acho que são dois pontos que a gente precisa desmistificar, né? Falar que o concreto é impermeável e que o asfalto é impermeável, né? Então, são duas coisas que é importante a parte da ponte entender que os dois, assim, você precisa de um sistema que realmente faça a implementação do tabuleiro da superestrutura e também que faça o concreto impermeável e que seja durável também, né? Então, esses são os dois pontos que a gente da área de implementação enxerga, né, um pouquinho diferente do pessoal de estruturas, né? Um outro ponto que a gente começa também, eu acho que é importante dizer, é que, assim, né, por exemplo, quando a gente fez a recuperação do Maracanã, né, as partes mais degradadas foram a região da base dos pilares, né? Você me falou agora, Imagina. né? E aí a gente começou a fazer todos os ensaios de potencial de corrosão, né, de resistividade superficial, né? E você tinha uma região de uma altura até de 80 a 1,20 m, mais ou menos, que era a parte mais degradada, e a partir daí você não via tanta degradação, né? E aí o professor Enio Pazini, ele descobriu, né? Era onde, né, as pessoas urinavam, né? Né? E aí a urina tem ureia e vira ácido nítrico, né? Então a impermeabilização também aí serve para uma questão cultural, né? Exato. Uma questão cultural. Né? Fora uma questão de incêndio, uma série de coisas aí que eu acho que já tem preocupação suficiente, né? Vocês têm preocupação suficiente na área de durabilidade, né? Isso, exatamente. Emílio, como isso aqui é um bate-papo, eu imagino que muita gente gostaria de ter acesso a materiais sobre isso. O que é que você indica aí, inclusive da própria Penetron, onde é que o pessoal pode acessar mais informações sobre isso? No nosso site, na penetron.com.br, a gente tem um catálogo sobre pontes, né? De várias pontes que a gente utiliza a cristalização, né? Porque, no fundo, eu diria que assim, a cristalização acaba sendo um sistema mais viável e mais palatável para o pessoal de pontes. Então, você vê muita ponte aplicando a cristalização como tentando trazer o concreto como um sistema... E aí você tem, entre aspas, a questão da autocicatrização.
né? Eu acho que esse é um ponto que existe, né? Mas eu diria que ainda assim a gente precisa avançar para as normas de implementação, né? Como são dos moldes, né, das normas americanas. Então, você tem eu vou pegar a colinha que eu tenho aqui, né? Quem quiser, tem a ASTM, né? A STM D6153 de 2015, né? E tem a norma britânica 47 de 99, né? Tem mais uma, mas eu acho que já é mais difícil, é a CJJ 139, a norma chinesa, né? De 2010. Então, todas essas normas são bastante em comum, né? Eles têm essa questão de que você separa o pavimento asfáltico, né, da impermeabilização, são sistemas totalmente diferentes, né? Ele entende que não dá para você fazer um pavimento asfáltico que seja impermeável, porque se você coloca mais ligante, né, você vai ter aquele afundamento do pavimento, você vai ter aquele trilho de roda, então não é interessante que você tenha muito muito aglomerante dentro do pavimento, né? Então você não faz isso como sendo o pavimento como sendo o sistema de impermeabilização. E eu acho que assim, os dados, a maior parte dos dados você vai encontrar em sites, né, que vão estar falando de bridge deck waterproofing. Né? Esse é um site que da gente tem bastante dados de ensaios em tabuleiros, custo de manutenção. Eu acho que é um site bastante interessante para ser acessado também. Isso. Emílio, aquela pergunta que não quer calar, quando é que sai essa norma aí para a gente poder consultar em português? Não, você falou aí que é difícil. Você falou que é difícil consultar a norma chinesa. Eu não entendi se é difícil conseguir ela ou entender o chinês. Não, que assim, a norma chinesa, eu fui comprar ela agora, ele custava $1.250. Foi mesmo? Foi. E a versão chinesa, em chinês, ele está $32. Não sei por que eles fazem essa diferenciação. É melhor aprender o chinês. Não, uma coisa interessante é que assim, os meus ascendentes são japoneses, né? Então o ideograma japonês é muito próximo dos chineses porque os ideogramas japoneses vieram da China. Então eu entendo e eu consigo ler. Eu não consigo falar o chinês, né? Mas eu mas isso é ler. bom. Isso é bom porque pelo menos você consegue consultar, né? E ter essa referência a mais aí para contribuir aqui com a norma brasileira, né? Não, assim, essas duas normas são normas bastante concisas. Não são, eles têm alguma coisa em torno de 28 páginas, né? Então, ele define inclinação, define que tem que ser aderido, define que inclinações acima de 12% você precisa ter um sistema especial, que aí ele já nem coloca dentro da norma, né? Porque você tem, assim, se fica muito inclinado, você tem talvez um deslizamento, né? Mas, assim, eu acho que não tem muito o que inventar também. Né? Eu acho que a própria norma americana e a norma chinesa não são tão diferentes assim, né? Então, eu acho que o esqueleto da norma brasileira já está ali, né? A Maria Amélia, que é superintendente do CB22, já intimou, né? Já intimou o Jordi para a gente começar esse comitê de estudo já, para a gente começar a trabalhar as normas estrangeiras e, em cima disso, a gente basear a nossa norma brasileira. Maravilha, maravilha, Emílio. Emílio, a gente tem aqui 44 minutos. A ideia da live era entre 40 e 50 minutos. Então eu queria saber se você gostaria de falar mais algo. E no final aí tentar dar uma dica, tá? Aí para os construtores e estruturalistas que não são especializados, obviamente, igual você na área de permeabilização, para as nossas pontes, tá? Então fique à vontade aí com suas últimas palavras. Não, eu gostaria de ter essa oportunidade de a gente poder compartilhar, né, conhecimento. Eu acho que eu aprendo muito com vocês na área de estruturas, né? Eu acho que
Eu tenho estudado muito agora, principalmente os processos executivos, né? A gente vai ter agora, logo depois da gente, vai ter uma live do Catão, por exemplo, sobre pontes estaiadas também, que vai ser bastante interessante, né? E eu acho que, assim, nós da área de produtos químicos, a gente está aberto a essa discussão, a gente quer fazer essa norma, a gente acha mandatória, né, ter uma norma de implementação de pontes, né, e a gente vai estar já dentro do CT 501 já colocando isso, né, já um adendo para que se fale sobre implementação de pontes, né, e a gente já vai estar começando a trabalhar nesse comitê de estudo, provavelmente logo depois que a gente terminar esse comitê de estanquidade, que vai ser daqui a talvez até o final do ano. Então, no começo do ano que vem, a gente vai estar já começando com esse comitê de estudo sobre implementação de pontes. Maravilha, maravilha. Só lembrando, Emílio e a todos que estão participando, que essa live vai ficar gravada como no IGTV, como vocês podem acessar aqui pelo post do canal. Então, Emílio, se você precisar que alguém acesse posteriormente, isso é até bom, porque você citou aí as normas. Quem quiser consultar novamente aquelas normas, é só ir lá no nosso post no IGTV e assistir novamente aí, tá, a nossa live aí com o Emílio. Tá, Emílio? Eu gostaria de agradecer a você pela disponibilidade, tá? De nesse frio aí, né? Tá fazendo aí essa live com a gente. Você disse que estava hoje 15 graus. Aqui, Diminuiu, aumentou, como é que tá aí? De noite normalmente abaixa mais ainda, né? Segunda-feira estava 27 graus, né? Segunda-feira estava 27 graus. De repente, não sei o que aconteceu, caiu para 15. É isso aí, viu? Mas tá bom, Emílio. Gostaria de falar mais algo? Perfeito, não. Agradeço a abertura, assim, e para assim, para parabenizar o seu Instagram, né? Tem muita coisa muito interessante sobre pontes, né? Eu acho que você é uma referência nessa área de pontes também, então eu me sinto muito honrado de ter chamado, de ser convidado para essa live. Muito obrigado. Tá. Obrigado, Emílio. A gente tem falado bastante de pontes e proteção, tá? Aí no canal, viu? Então, vamos aí ainda adicionar bastante conteúdo gratuito e em breve aí vamos lançar uns cursos, hein, Emílio? Uns cursos aí interessantes online nessa área aí de pontes em proteção.